Será que o óleo de rosa mosqueta realmente ajudaria no crescimento dos cabelos e no controle da queda de cabelo? Bom, eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas e hoje vocês vão descobrir isso. E também vou te explicar qual é a melhor forma de usar esse óleo para ter os melhores benefícios. Que o óleo de alecrim funciona para queda de cabelos, eu já falei sobre isso aqui com vocês, eu vou deixar aqui nos cards. Ele já é bem conhecido, né, o alecrim em relação a controle de queda de cabelo, então tem vários benefícios aí. Mas e o óleo de rosa mosqueta? Eu já conversei aqui sobre ele em tratamento de melasma, de manchas e também para as rugas e hidratação da pele, então a gente já conversou bastante aqui sobre ele. Muitos de vocês, inclusive, me falam que usam e adoram. Podem deixar aqui nos comentários já os relatos de vocês também, que isso ajuda bastante quem tá assistindo o vídeo. Sem contar que o óleo de rosa mosqueta tem um retinol aqui de uma forma natural, então tem muitos benefícios assim para nossa pele. Ao contrário do que a gente pode pensar que é o óleo de rosa mosqueta, ele não é extraído da rosa, ele é extraído da semente. Esse óleo é rico em ácido linoleico, que traz vários benefícios como uma ação também antioxidante para nossa pele. Não temos assim muitos estudos em relação ao óleo de rosa mosqueta com rugas e tratamento de manchas. Em relação aos cabelos, tinha um estudo mais antigo do óleo de rosa mosqueta, mas agora saiu um estudo bem novo, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar isso com vocês. Por ser um óleo bem anti-inflamatório e antioxidante, isso já teria vários benefícios para aplicação no nosso couro cabeludo. Também, por ele ser antifúngico, antibacteriano, ajudaria a tratar caspa, dermatite seborreica e outros problemas que podem estar causando a queda de cabelo. Ele também é super hidratante, forma uma película no nosso couro cabeludo e o cabelo que vem, ele vem com uma qualidade melhor. Além de deixar o cabelo aqui, o comprimento dos cabelos mais sedosos, macios e brilhantes. Em relação às pesquisas, elas são limitadas, mas por causa de todas as propriedades eu gosto bastante desse óleo. Saiu uma pesquisa agora no final de 2023 falando sobre o óleo de rosa mosqueta e o crescimento dos cabelos. Não foi feito com humanos, então eu acredito que isso seria um próximo passo, mas como são poucos estudos, eu gosto de analisar bem esse estudo que saiu no caso. Foi feito com camundongos, tá? Seria aí o primeiro passo pra gente ver os reais benefícios e aí depois se estuda em humanos. Então, eles depilaram esses camundongos, eles dividiram esses camundongos em 3 grupos. Uma vez ao dia eles faziam a aplicação do óleo de rosa mosqueta por 21 dias. E também eles fizeram um grupo minoxidil, que é o grupo controle positivo, porque o minoxidil, ele é o medicamento que mais tem estudo científico, é o padrão ouro aí em tratamento de queda de cabelo. Só que o problema é que tem muitos efeitos colaterais, então muitas pessoas não conseguem continuar o uso, por isso que essas alternativas naturais, elas são interessantes. E também teve o grupo que não foi aplicado nada, então o grupo óleo de rosa mosqueta, o grupo minoxidil e o grupo que não teve nenhuma aplicação de produtos. E esses cientistas descobriram que o óleo de rosa mosqueta, ele estimulou o crescimento dos cabelos, assim como o minoxidil. Eles viram que aumentou a densidade desse folículo capilar, então melhorando ali aonde é produzido esse fio. E o óleo de rosa mosqueta também induziu ali a produção de alguns genes que estimulam o crescimento dos cabelos. Eles viram que teve uma substância em específica que o óleo de rosa mosqueta estimulou, que é uma substância que se chama beta-catenina. Essa substância é muito interessante porque ela prolonga a fase de crescimento do cabelo e diminui a fase da queda. Então, logo que esse fio ele entrou ali na fase da queda, ele já começa a fase do crescimento e essa fase ela fica por mais tempo assim que o normal. A queda de cabelo, claro que podem ter diversos fatores que estão ocasionando, então eu oriento vocês a buscarem o que pode estar causando isso, pode ser hormonal, estresse, enfim, tem várias possibilidades, e inclusive ser também a alopecia androgenética, que é o hormônio que causa a queda de cabelo. Mas o que acontece é uma desregulação desse ciclo capilar, que tem o momento do crescimento, né, da fase estacionária e a queda. Os folículos, eles vão diminuindo de tamanho, então esse cabelo ele começa a vir mais fininho, e é isso que o óleo de rosa mosqueta que eles mostraram ali, né, que ele faz. Então ele aumenta essa densidade ali do folículo, então ele melhora o tamanho do folículo e o cabelo ele vem mais saudável, além então também de regular esse ciclo de crescimento capilar. Então, claro que a gente entende que é apenas um estudo, ainda não é feito com humanos, mas o que eles já conseguiram descobrir ali, isso traz para nós vários insights assim, do que eu já acreditava que poderia acontecer, porque é uma solução antioxidante, antibacteriana, antimicrobiana, né? Então, antifúngica também, no caso, e acaba
trazendo vários benefícios assim para a saúde do nosso couro cabeludo. Mas como que seria a melhor forma de utilizar aí no nosso dia a dia? Como incluir na rotina o óleo de rosa mosqueta? É sempre indicado então utilizar à noite esse óleo. Claro que ele não pode ser o único tratamento da queda de cabelo, tá? De você seria um tratamento adjuvante, então um tratamento aí complementar. Eu gosto de fazer assim, ó, quando eu lavo meu cabelo, eu sempre tenho um tônico que ele não é com essa base oleosa, é um tônico mais que não vai trazer aquela sensação mais pesada pro couro cabeludo. Eu gosto que o meu cabelo fique bem soltinho e eu acredito que vocês também. Não lavo todos os dias, então eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. Nesse dia que eu não lavei o cabelo à noite, eu coloco algumas gotas na minha mão, então eu espalho, eu separo o meu cabelo em algumas seções aqui, porque a gente precisa aplicar mesmo no couro cabeludo. E aí, aplico ele e massageio depois que eu apliquei esse óleo. Recomendo vocês terem um massageador como esse aqui, eles não são muito caros, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, qual é o benefício desse massageador aqui? Ele consegue espalhar o óleo melhor em diferentes regiões aqui do couro cabeludo e, além disso, a massagem, ela estimula muito a microcirculação. Então, o que tem de componentes no óleo aqui, no caso, ele vai atuar com muito mais eficácia. Então, eu gosto bastante. Eu faço massagem aqui por um bom tempo, sem contar que isso é bem relaxante. E aí, no outro dia de manhã, eu lavo meu cabelo com um shampoo que consegue tirar mais os resíduos. Então, eu tenho um shampoo que é de alecrim, que eu vou deixar aqui também na descrição pra vocês, que eu gosto bastante. E o alecrim também é conhecido, né, por isso. Mas aí eu coloco o shampoo aqui na escova massageadora também. E aí o shampoo ele consegue entrar em contato com a maior parte aqui do couro cabeludo e eu não preciso aplicar também uma grande quantidade de shampoo. Porque a gente sabe que no momento que a gente aplica muito shampoo no couro cabeludo, pode ser que ele não é removido com tanta eficácia assim na lavagem, ficando resíduos e também podendo inflamar ou irritar o couro cabeludo, porque querendo ou não a gente precisa retirar bem o produto. Então a gente aplica menos aqui, a gente consegue espalhar melhor, limpar melhor esse couro cabeludo e ainda faz esse estímulo, essa massagem durante o banho. Então, recomendo bastante vocês a terem uma escova massageadora assim. Aí eu aplico nessas noites que eu vou lavar os meus cabelos, eu aplico ali durante a noite. Pode aplicar até na extensão do cabelo, porque ele vai formar uma película e vai proteger, assim como todo óleo. Então o óleo de rosa mosqueta ele também faz isso. E aí eu durmo com esse óleo no cabelo e no outro dia de manhã eu faço minha atividade física e aí depois eu lavo. Então é uma maneira prática aí de incluir esse óleo no nosso dia a dia e depois que eu lavo eu aplico um tônico também, sempre pra estar ali estimulando esse bulbo, esse couro cabeludo pro cabelo vir com mais qualidade. E aí também vocês vão me perguntar qual é o melhor óleo de rosa mosqueta, qual é que é o indicado. Procurem sempre o 100% puro, que não tenha nenhum outro ativo ali na formulação, que não tenha perfumes também, porque a essência ela pode irritar o couro cabeludo e isso causar uma inflamação e também causar queda. Então procurem um sem essência, que seja prensado a frio e que tenha de preferência, esse meu aqui não tem, mas que tenha um frasco que seja escuro. Então esse aqui, o que eu faço? Eu guardo ele dentro de uma caixinha, mas eu queria mostrar pra vocês que o óleo ele tem essa coloração aqui rosada também, ó. Vou deixar aqui links na descrição do vídeo pra vocês de alguns óleos de rosa mosqueta. Eu vou deixar também aqui nos cards um vídeo onde eu explico pra vocês como escolher o melhor óleo de rosa mosqueta e também tem alguns mais baratinhos assim, porque às vezes tem uns mais caros, claro, porque ele não é aqui do Brasil, ele é importado, então ele vai ser um pouco mais caro também. Aí eu vou deixar opções aqui na descrição pra vocês, caso vocês tenham interesse. Então eram essas as informações que eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje. Eu vou sempre mantê-los atualizados aí do que tá saindo de evidência científica, apesar que quando se trata de produtos naturais a gente não tem tanta evidência. Estudei no doutorado sobre produtos naturais, é algo assim que eu sempre vou trazendo aqui pra vocês e se vocês gostam desse tipo de assunto podem ir deixando aqui nos comentários, tá? Que eu vou adorar saber e a gente conversa mais um pouquinho por aqui também. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, deixa um like, porque isso me ajuda muito aqui com o vídeo, um comentário e compartilha também. E até o nosso próximo vídeo então. Tchau!